Fala galera, chegamos aí para mais um vídeo, certo? Sexta-feira, finalzinho de mercado, certo? O mercado já fecha amanhã, então a gente já tem que agora começar a avaliar seriamente quem a gente vai escalar, certo? As opções começam a mudar, vai começar a funilar a rodada, então agora é a hora da gente revisar os times. Eu vou revisar os meus 5 times com vocês, certo? Tanto o tiro curto, valorização, bons e baratos, eu vou escalar meu time pessoal aqui para vocês, porque nesse pessoal é um time que eu prezo mais pelas minhas ligas. Então essa é a minha maneira de pensar o Cartola, é nessa maneira que eu escalo meu time pessoal, certo? Então eu vou escalar ele junto com vocês. Só que antes a gente precisa avaliar as partidas. Eu vou dar o meu parecer sobre o que eu acho das partidas para essa rodada, porque assim vocês vão entender o meu modo de pensar a Cartola e vão conseguir encaixar ao seu modo de pensar o Cartola, certo? Porque para pensar tem que analisar os jogos. Vamos vir aqui nas partidas, começar analisando por esse jogo do Atlético, dos Atléticos. Esse jogo aqui, sem olhar a estatística, eu não estou olhando para essas estatísticas, certo? Se vocês quiserem olhar o desempenho, o aproveitamento, isso é com vocês. Porém, jogo por jogo, antes de olhar as estatísticas, depois a gente vai ver se isso me favorece ou não. Eu acho que esse jogo é um jogo mais aquém pro Atlético Paranaense. Por quê? Por jogar em casa. E todo mundo sabe que os times adversários, eles têm um certo receio de jogar na Arena da Baixada. Por quê? Porque a Arena da Baixada é campo sintético e nenhum clube brasileiro, além do Atlético Paranaense, está tão bem acostumado ao campo sintético. Outro que começou a se acostumar agora foi o Palmeiras, que teve a troca do gramado de sua arena, certo? Porém, isso facilita muito o jogo do Atlético Paranaense contra visitantes, porque é um jogo mais rápido, onde o gramado é muito mais molhado, certo? E a bola corre mais. Então isso facilita com que o jogo do Atlético Paranaense flua. O Galo, que agora não tem uma defesa tão mais forte como era, como já foi a melhor defesa do campeonato até. Então eu acho que deve perder o SG, o Atlético Mineiro. Eu não acho o SG do Atlético Mineiro rentável. Se eu fosse indicar alguém da defesa do Atlético, seria o Guilherme Arana. E mesmo assim para assistência ou por ser um lateral agudo. Porque para questão de SG eu não confio. Pelo lado do Atlético Paranaense, eu vejo até o SG mais rentável. Porém, se fosse para indicar alguém da defesa, eu indicaria talvez só o Pedro Henrique, certo? Porque é um jogador que sem SG, mesmo assim consegue pontuar. Agora vamos olhar para a questão das estatísticas. Em casa, o desempenho do Atlético Paranaense é muito bom. Ele está em 12º. Por que eu falo que é muito bom? Porque esse time já foi considerado como um dos primeiros candidatos a cair. E se recuperou e vem se recuperando. Já o Galo, como visitante, tem a 10ª campanha, muito aquém da sua campanha no geral, que é segundo colocado. O aproveitamento do Galo cai para 39%, o que é trágico, certo? O que é trágico. E ele sofre quase 2 gols como visitante, por isso que eu não confio no SG do Galo, certo? Não confio no SG do Galo. Eu vejo esse jogo bom somente para o Keno, do Atlético Mineiro. Para outros jogadores do Atlético, eu não vejo tão rentável. Em relação ao jogo do RB Bragantino, para mim esse é um jogo de goleada pelo lado do time paulista. Eu acho que esse jogo será um jogo interessante. O RB que tem costume de marcar muito gol, certo? A única coisa que acontece é que quando marca muito gol, também sofre muitos gols. Então eu não vejo o SG rentável para nenhuma das equipes, certo? Em casa o RB tem a 9ª melhor campanha e como visitante o Fortaleza tem a 11ª. Então isso já facilita. O aproveitamento do RB é de 54% e o do Fortaleza cai drasticamente para 33%. Como vocês podem ver, a média de gols aqui, a média de gols do RB é de 1,64, então é mais de 1,5. Mais de 1,5 significa que são aproximadamente 2 gols por partida. Então isso facilita com que você escale o Claudinho, ou até que você dobre o Claudinho com outro jogador, talvez com o Ítalo, caso jogue, ou talvez uma aposta no Morato. Então seria assim interessante apostar em jogadores do ataque do RB Bragantino. Eu já é confundido com o Leipzig, galera. Aí, pra vocês verem. Porém, o que é interessante também, porque o Fortaleza, no mínimo, como visitante, sofre um gol. Então já é descartável o SG do Fortaleza. Eu acredito que esse jogo tenha vitória pro lado do RB, certo?
Então eu não apostaria em jogadores do Fortaleza. Eu não vejo um jogador rentável do Fortaleza nessa rodada. Questão do jogo do Inter. Mesmo que o Inter venha mal das pernas, vem de uma eliminação na Libertadores, eu acho interessante apostar no Inter. Até pela questão do Thiago Galhardo. É interessante se apostar no Inter, porque tem a terceira melhor campanha como visitante. E o Botafogo tem a décima quarta como visitante e o Inter tem a terceira melhor como mandante, galera. Perdão. O aproveitamento do Inter é superior a 50% e isso é interessante. Marca 1,82, no caso seria 2 gols, porque 1 gol ponto 82 não existe, certo? Tem uma média superior de 1 gol por jogo, é interessante. E o Botafogo também tem uma média superior de sofrer gols acima de 1 por jogo. Isso torna interessante com que você aposte em alternativas ofensivas pelo lado do Internacional, como o Thiago Galhardo, Patrick. Eu poderia citar o Abel Hernandes, caso jogasse, seria interessante, entendeu? Então são opções rentáveis para se apostar no Internacional. Como vocês podem ver, também existe essa média por posição aqui, ó. Caso vocês queiram ver isso, é interessante, porque a gente pode ver onde o Botafogo cede pontos, certo? Onde o Botafogo, por exemplo, já que não é o favorito, onde o Botafogo cede pontos e onde o Inter conquista. Vamos ver aqui uma comparação com o Galhardo. O Botafogo cede 1,42, o Inter conquista 3,24. É interessante escalar o Galhardo porque ele conquista mais do que o Botafogo cede. E já na questão do atacante, por isso seria interessante escalar o Abel, porque é muito parelho, certo? Do mesmo tanto que o Inter conquista, o Botafogo cede, então isso é interessante. Também existe a questão do histórico do Internacional dos últimos jogos que fez em casa e do Botafogo quando jogou fora. A gente pode ver que na maioria dos jogos o Botafogo ele não cedeu SG a adversário. Então, o que isso indica? Eu não indicaria nem você apostar na zaga do Inter. Por quê? Porque o Vitor Cuesta só depende do SG. Então não vale a pena ir no Vitor Cuesta. Se fosse ir com alguém da zaga do Inter, zaga, defesa, eu só iria com o Heitor, porque é um roubador de bola nato, certo? É um roubador de bola nato. Isso me chama a atenção. Vamos agora para outra partida, Palmeiras contra o Bahia. O que é interessante? É interessante que o Palmeiras tem a mesma campanha, tanto em casa como no geral. Ele é sétimo no geral e é sétimo em casa. E já o Bahia cai drasticamente, ele é o pior visitante do campeonato e sofre mais de 2 gols por partida. Por isso que eu quero que o Rony jogue, porque se o Rony jogar, ele será meu titular no ataque do time principal, sem sombra de dúvidas, talvez até no time pessoal. Porque um time que sofre mais de 2 gols por partida em média, certo? O Rony numa fase que tá, o Bahia cedendo 2,79 e o Palmeiras conquistando 4,15 para atacante, é interessante, certo? É bem interessante. Outra coisa que me chama a atenção é o histórico. O Palmeiras, nos últimos 3 jogos, se vocês forem acompanhar, da rodada 19, 21 e 23, o Palmeiras não sofreu gol. Então apostar no SG do Palmeiras ficou rentável. Por quê? Porque se vocês forem perceber, são adversários duros. São os dois Atléticos e o Fluminense. Adversários relativamente duros, que no mínimo tirariam o SG dessa equipe. Porém não conseguiram. Então apostar ou até triplicar uma zaga, até fechar uma zaga completa para você que joga uma liga tiro curto, não seria loucura, certo? Vocês podem ver aqui que nos últimos 5 jogos o Bahia cedeu 3 SGs. Então é bem interessante que você dobre uma zaga ou até feche uma zaga do Palmeiras, certo? Principalmente para quem está no tiro curto. Questão do Goiás. Goiás e Grêmio. O Goiás, ele só sobe para 16º em casa, pelo menos ele não tem a última campanha. O Grêmio, ele tem uma regularidade impressionante. Ele é o quarto melhor visitante e ele está em quarto na tabela em geral. O aproveitamento do Grêmio é superior como visitante do que o Goiás como mandante. O Grêmio tem 45% de aproveitamento, já o Goiás 36%, certo? O Goiás cede em média 1,7 gols. No caso, é uma média relativa a quase 2 gols por partida. E o Grêmio, como visitante, tem uma média inferior a 1 gol. O que é interessante esse confronto pro Tadeu. Por quê? Porque o Grêmio deve ir com time misto. E se não joga com o PP, certo? Mesmo que ele tenha sido relacionado, o Diego Souza forçou o terceiro amarelo. O Grêmio está numa situação, vamos dizer, até que complicada. Porque tem que tirar um resultado de no mínimo 1-1 dentro da Vila Belmiro. Com o Santos jogando bem, com o Cuca sabendo treinar e o Marinho
arrebentando, digamos que o Grêmio estará um pouco pressionado. Então eu acho que esse jogo seria interessante pro Tadeu. Por quê? Porque mesmo que o PP jogue, mesmo que o Goiás perca o SG, eu acho que o Tadeu vai conseguir fazer algumas defesas, porque mesmo que o Goiás vá com o time titular, ainda é um time muito abaixo do nível de Série A, pode-se dizer assim. O time ele é um time bem arrumado, porém ele não tem nível e ele deve sofrer o jogo todinho, fazendo com que o Tadeu seja exigido, certo? Então, para isso, eu não acho rentável o SG do Goiás, porém eu acho que o Tadeu seria interessante. Pelo lado do Grêmio, eu apostaria na defesa do David Braz, certo? Para questão de um gol pelo alto, talvez um SG, e no Orejuela, que é meu lateral no time principal, pelas questões de desarme. Eu acho interessante para essa rodada porque ele é um desarmador nato. Ceará versus Atlético Goianiense. Para esse jogo aqui, eu estou, vamos dizer que confiante no SG do Ceará. Por quê? Porque o Ceará em casa, ele faz uma campanha interessante como oitavo. Mesmo que o Atlético Goianiense seja aquele visitante incômodo, que é o sexto melhor visitante do campeonato. Porém, se vocês forem ver a média de gols, o Atlético Goianiense tem uma média de gols muito inferior, de 0,64 por partida, certo? E o Ceará em casa, perdão, cede apenas um gol por partida. Então a chance que o Ceará perca o SG é pouca. Na minha opinião, o SG do Ceará é rentável, valia até duplicar um zagueiro e um lateral, um goleiro e um lateral. Seria até interessante, certo? Se a gente for avaliar aqui o histórico, nos últimos 5 jogos que eu diga, o Ceará, ele sim, ele cedeu gols aos adversários nos últimos 4, certo? 4 jogos dos 5. Porém, a gente tem que avaliar que o confronto é outro, certo? A gente tem que avaliar que o Ceará, ele vem no tanto que pressionado, ele tá tendo uma campanha boa, porém ele precisa subir na sua pontuação. E para isso ele precisa ganhar um confronto direto, seria o suposto rebaixamento contra o Atlético Goianiense para subir e ficar numa situação mais instável, certo? E se a gente for ver nos últimos confrontos, o Atlético Goianiense, ele mesmo que tenha marcado gols, é aquilo que eu falo, é a avaliação das estatísticas. Nesse momento eu confio mais nas estatísticas em relação a SG do Ceará do que gol do Atlético Goianiense. Eu acho que também seria interessante para você que busca um SG. Seria interessante também apostar no Atlético Goianiense. Por quê? Porque o Ceará sem Vina perde muito no poderio ofensivo. Isso significa que o Atlético Goianiense, mesmo que não marque gols, certo? Mesmo que não for o SG do Ceará, também não deve ser furado. Eu acredito que esse jogo seja um empate modesto em 0 a 0. Então seria interessante para o Jean, que tem uma média muito interessante para essa rodada. Vale a pena você dar uma conferida no Jean. O jogo da rodada, pra mim, Flamengo e Santos é o jogo da rodada, certo? Domingo, às 4 horas. O Flamengo, que tem a 10ª campanha em casa, é relativamente ruim, ele tá sendo em desastre como mandante. E o Grêmio, que é o quinto melhor visitante, perdão. É um time que se marca em média um gol por partida, o Santos. E o Flamengo cede em média 1,2 gol por partida. Cede mais de um gol por partida em média, basicamente. Seria interessante apostar no Santos em quem? Na questão do Marinho, caso jogue. Porém, o que eu vou explicar a vocês agora do Marinho e por que eu vou tirar ele do time. Eu vou adiantar que eu vou tirar o Marinho do time. Por quê? Porque eu acho que o Marinho deve ser poupado. Porque o Santos está indo com o time reserva, tá indo, vamos dizer assim, com o time reserva. O que acontece com o Marinho? O Marinho vai ficar com a responsabilidade toda nas costas, certo? Então eu acho que será até um pouco mais fácil marcar o Marinho. Ah, mas mesmo que a molecada do Santos esteja jogando bem, certo? Mesmo que a molecada do Santos esteja jogando bem, é mais complicado pro Marinho. Porque ir com o time misto, que não tá tendo ritmo de jogo, porque ritmo de treino é uma coisa e ritmo de jogo é totalmente diferente, certo? Pro um jogador que não tá tendo ritmo de jogo, é complicado para que ele leve esse peso nas costas. E com a defesa do Flamengo, que mesmo com o Gustavo Henrique pecando, vem se acertando aos poucos. Então eu acho que seria interessante agora até começar a se cogitar um SG do Flamengo. Isso me torna ser interessante. E por outro lado, a volta do Gabigol, que vamos dar uma olhada aqui na escalação, o Gabigol está em dúvida. Ele e Pedro está em dúvida, certo? Porém, eu acho que deve jogar os dois. Eu de momento vou apostar no Gabigol
Eu não sei se eu vou botar ele nesse time agora, eu vou montar o time com vocês, certo? Porém, uma dica que eu dou pra vocês também. Caso jogue Gabriel, Gabigol e Pedro junto com o Bruno Henrique, não apostem no Bruno Henrique. Essa informação deve sair amanhã. Porém, não apostem no Bruno Henrique. Por quê? Porque se tratando de dois centroavantes, mesmo que o Gabriel jogue pelo lado, o Bruno Henrique perde em força de poderio ofensivo, porque ele vai estar lá mais pra servir do que pra fazer gols. Então não seria interessante pra você que joga cartola, certo? É interessante pro time, mas pra quem joga cartola, não seria nem um pouco interessante. Como vocês podem ver, essa informação que o Olheiro Pro disponibiliza pra gente no momento. É um time do Santos bem mexido. De titulares aqui eu só tô vendo o Felipe Jonathan, o John que assumiu a vaga, o Pará, o Alisson, que não chega a ser tão coerente, e o Marinho. De resto é um time bem mexido e um time de garotos. Então eu não acho que esse time tenha cacife para brigar, mesmo que com o Flamengo no atual momento, certo? Mesmo que o Flamengo não esteja num bom momento, eu não acho que seria interessante fazer apostas em risco no Santos e o Marinho custando mais de 20 cartoletas. Eu vou tirar ele do meu time. Esse jogo do esporte, eu vou até dar uma acelerada aqui. Eu acho que não só SG para nenhum dos lados, certo? Porém, o que seria interessante? Seria interessante se apostar no goleiro do esporte para DDs. Pelo lado, no meio pro ataque, eu acho que uma aposta no Thiago Neves para você que joga um tiro curto também seria interessante. É bom ficar de olho no Patrick também, do esporte. Por quê? Porque é o principal garçom da temporada. Pelo lado do Curitiba, o Giovanni Augusto, caso jogue, por enquanto ele não está treinando com a equipe, mas se jogar seria uma peça interessante. E o Robson, que nunca pode ser descartado pela ótima média que tem como visitante. Agora no clássico. Esse clássico aqui, eu avalio da seguinte maneira. Eu acho que o Corinthians, ele, por se tratar de um clássico, o Corinthians não gosta de perder clássicos, certo? Eu não vejo o Corinthians como um pobre coitado nesse clássico, mesmo que o São Paulo seja o líder e tenha a segunda melhor campanha como visitante. O que eu avalio? Eu avalio que o Corinthians vai sair pro jogo. Isso vai dar espaço para os dois times. Eu acho que o SG de ambos não são prováveis, então eu não apostaria em nenhuma das defesas. Fosse para apostar em um goleiro de um dos dois, eu iria com o Thiago Volpe, só pela questão de DDs, porque o Corinthians é um time que chuta muito fora da área, e isso é interessante. Mesmo que o Corinthians não chegue muito ao ataque, eu acho que nesse jogo será um pouco diferente porque precisa sair para fazer o resultado. O Wagner Mancini, com alguns resultados não tão bons, começa a ficar pressionado. Um clássico da moral à equipe. Então, se for para apostar em alguém do ataque do São Paulo, eu iria com o Luciano, porque eu acho que é um jogador que tende a se movimentar mais, vai sofrer mais faltas, do que o Brenner, que vai ficar mais preso dentro da área. Em relação ao último clássico da rodada, Vasco e Fluminense. Eu acho que o Fluminense não deve manter o SG nesse jogo, certo? O Vasco também não deve manter o SG. É, o Fluminense vem um pouco perdido porque o seu treinador saiu, foi pra Arábia, pro Catar, eu não lembro pra onde o Odair Helman foi. Só sei que ele saiu, que vai assumir o Marcão, auxiliar técnico. Mesmo que o Marcão conheça o time, vai mudar um pouco, porque os jogadores vão sentir a saída do Odair, que dava mais de um ano no clube. O lado do Vasco é um time pressionado, a Ira Jovem foi lá esses dias, fez protesto, então eu acho que isso pode afetar no desempenho em campo. Eu acho que seria interessante apostar nesse jogo em Nenê, certo? No Germancano e no Benítez. Se quiserem apostar em defensores para que pense para SG, sem SG, eu acho que seria interessante ambos os laterais do Vasco, certo? Pelo lado do Fluminense, talvez o Calegari, caso jogasse, e o Lucas Claro. Seriam peças interessantes para a rodada. Agora que a gente já analisou todos os jogos, o que vamos citar assim os jogadores. Vamos escalar agora os jogadores em relação ao meu time principal. Como vocês podem ver, galera, esse daqui é meu time principal por enquanto. Eu fiz algumas alterações, certo? Porém, a gente vai escalar esse time todinho novamente. Por quê? Porque geralmente eu faço mudanças no time e isso é o que deve acontecer agora, certo? Então eu vou zerar o time e a gente vai escalar tudo novamente do zero. No ataque, quem eu vou manter no ataque? O PP virou provável, ó, o que começa a ser interessante, começa a causar dúvida no cartoleiro, certo? Ele pode não ser poupado, porém, o que eu mantenho no ataque? Eu mantenho o Claudinho, eu mantenho o Bruno Henrique, eu quero saber se o Rony vai jogar. Se o Rony não jogar, aí eu me complico um pouco. Rony está em dúvidas. Se ele jogar, eu acho que eu iria com ele.
Hum, Tem que avaliar esse terceiro atacante. Acho que vou deixar esse terceiro atacante por último, galera, pra ver o que acontece em relação às outras posições. Vamos lá. Nas laterais eu vou manter o Orejuela, sem sombra de dúvidas. Eu acho que eu não trocaria ele por ninguém. Eu começo a cogitar o Isla, porém o Vina pra mim continua sendo a melhor opção. Na zaga eu vou manter o David Braz, mesmo que tenha dúvidas que o Kahneman jogue. Eu tô nessa dúvida. Caso o David Braz não jogue, eu acho que eu sei porque eu vou substituí-lo. Talvez o Rodrigo Caio. Me seria interessante. E o outro defensor, pensando até na questão de valor, vai ser o Luan, certo? Meu goleiro mesmo, eu vou manter o Fernando Miguel inicialmente, pela questão de valorizar. Eu preciso de um goleiro que valorize para mim algumas cartoletas. E o Fernando Miguel é a opção mais segura porque precisa de menos 6. O técnico. Em relação ao técnico, eu tenho que ver o que eu vou fazer no meio de campo. Porque eu quero um técnico que me renda pontuação nessa rodada. Seria interessante, já que as outras posições não estão tão caras, certo? Eu vou manter o Rafael Veiga, vou manter o Everton Ribeiro nesse time. E agora, o que eu tenho que avaliar? Eu preciso de dinheiro para um técnico, um atacante e um meio-campista. Eu quero avaliar duas situações. Uma situação com a Arrascaeta e uma situação com o Thiago Galhardo, certo? Primeira situação com a Arrascaeta. Eu vou avaliar as pontuações dele como mandante, que tornam a ser interessante, porém ele só pontua com Scout. Só pontua com Scout. Eu venho aqui em estatísticas, que é uma coisa que eu uso muito. Boto na posição de meio campistas, casa e fora, certo? Porque isso é interessante de se olhar. E agora eu pego e faço o confronto direto dele com o Galhardo e também eu vejo a questão de preço depois. Em relação a gols, o Internacional ganha, ok. O Internacional leva vantagem, então Galhardo 1-0. Assistências é mais interessante pro Arrascaeta, porque o Santos cede mais, 1-1. Desarmes é mais interessante pro Internacional, porque tem um dobro do Flamengo. Finalizações também é mais interessante pro Galhardo, tá uns 3-1 já. Faltas é mais interessante pro Flamengo, 3-2. Pontuação, Inter, porém o Botafogo cede pouco. Média é bem interessante pro Arrascaeta, porém a gente tem que se lembrar que o perdão, galera. A gente tem que se lembrar que o Galhardo tá atuando como centroavante. Então isso também vocês devem avaliar. Vocês vêm e botam pra atacante e botam isso daqui, desarmes, que é interessante se avaliar num clube que cede desarmes, num time que cede desarmes para avaliar essas duas pontuações. Visando o adversário, eu acho que o Arrascaeta não leva tanta vantagem contra o Galhardo. Ambos precisam de pouco para valorizar. Eu vou dar uma última chance ao Galhardo. Me sobram 25 cartoletas. Tenho que botar um técnico relativamente barato. Acho que... Perdão, galera, eu tô com uma tosse meio complicada mesmo. Acho que um técnico barato que tem um jogo favorável. Eu acho que se eu apostasse no Abel Ferreira ainda sobraria 13 cartoletas. Não daria para escalar o esquadrão da frente. Então, se eu fosse no Guto Ferreira, não seria tão interessante pela valorização. O Abel, mesmo que tenha uma média horrível, horrível, mas eu acho que nesse jogo deve ganhar com folga do Botafogo, porque mais horrível que o Inter do Abel é o Botafogo. Baseado nessas opções, Rogério Ceni. Acho que eu vou com o Abel. Vamos ver o que acontece. Sobrariam 15 cartoletas. Não daria para escalar o PP ainda assim. O PP que é dúvida, deve jogar só um tempo.
Daria pra ir com o Keno, mas o Keno como visitante nesse jogo tem um pé atrás, tem a questão do Cano, Luciano. Dessas opções está bem complicado, hein, galera? Tem que dar uma avaliada gigante porque está um pouco complicado para esse terceiro atacante. Eu tenho até vontade de colocar o Gabigol, deixa eu ver, eu acho que eu tenho dinheiro pro Gabigol. Tenho até vontade de colocar o Gabriel, porque eu acho que ele jogue e ver o que acontece. Eu acho que é o que eu vou fazer, eu não sei. Eu vou manter o Gabriel. Eu vou com o Gabriel Barbosa, com o Gabigol, certo? E esse será meu time principal por enquanto. Se eu não tiver uma confirmação, galera, que o Gabigol vai jogar, eu vou tirar ele. Meu capitão vai continuar sendo o Claudinho, certo? Se não tiver uma confirmação do Gabriel, eu tiro ele. Agora vamos montar aqui o time de bons baratos, vamos ver se eu vou fazer alguma mudança. Acho que eu vou ter que tirar o Rony porque ele tá em dúvida. O Diogo Barbosa também não joga. Acho que seria interessante eu tirar o Thiago Galhardo daqui e o Gerson. Kleber também começou a se tornar uma opção não tão interessante. Vamos ver o que dá pra fazer aqui com pouca cartoleta. Só são em dúvidas esses daqui. Aí, galera, nesse time eu vou colocar o Keno, um time de bons baratos. O Keno e o William Bigode. Na lateral, quem eu tava achando muito interessante pra rodada também o Bruno Pacheco. E para completar o meio campo e fechar, eu acho que seria interessante Patrick no lugar do Galhardo. E o outro meio campista bem interessante para a rodada, o Benítez, certo, do Vasco. E o capitão desse time de bons e baratos, acho que eu vou ter que transferir a braçadeira de capitão pro Germancano, certo, pro Germancano, que eu vejo como potencial para essa rodada. Time de valorização eu não devo mudar, só se tiver alguém em dúvida. Não, o time de valorização, galera, vai permanecer assim, certo? Porque valorização é mais para ganhar cartoletas, então eu não mudo muito. Time tiro curto. Avaliando esse time, galera, porque esse time aqui é o que eu posto pra vocês. É o time que não precisa de tanta cartoleta, certo? Avaliando pra vocês, esse time aqui tá bem interessante. Eu também não teria como trocar. Aquele time lá, pra tiro curto também, aquele pra que você que precisa de muita cartoleta, revisando, continua sendo esse daqui a minha principal opção, com o Marinho nele, certo? E agora o meu time pessoal, é o time que eu participo da minha liga, é o que a gente vai montar agora, como vocês podem ver não tá montado, tá da rodada passada ainda. E é o que a gente vai montar agora com 129 cartoletas. Inicialmente eu já vou colocar aqui o Claudinho, certo? Eu acho que o Bruno Henrique eu tenho que pensar um pouco e tenho que analisar. Eu tenho que ver os mais calados. Tá bem interessante aqui essa questão dos mais escalados. O Claudinho ele tem muitas escalações agora. Então tá começando a ficar interessante esta rodada. Não é tanto que o Thiago Galhardo passou do Vinha. E eu acho que deve ser o mais escalado pra rodada, o Thiago Galhardo. É por isso que no meio campo eu acho que eu vou dar uma fugida dele. Que eu preciso tirar alguns pontos. Eu vou com Rafael Veiga e Everton Ribeiro, porque são meus meios titulares que eu já mostrei a vocês. Eu acho que eu vou fugir pro Arrascaeta, certo? O time vai ser basicamente o meu time principal, só com algumas mudanças. Orejuela também e Vinha, porque são a dupla lateral que mais me passa confiança. Talvez nesse momento eu iria com Isla, porém não, eu não acho seguro ainda. Deu pra voltar aqui, galera. Vamos fazer de novo aqui rapidão. Acho que eu apertei no botão pra zerar o time. Claudinho, Thiago Galhardo. Não, Thiago Galhardo não. Arrascaeta, que eu diga. Rafael Veiga e Everton Ribeiro. As laterais seriam compostas por Orejuela e Vinha
Eu acho que a zaga também seria basicamente a mesma, com David Braz e Luan. Eu não costumo mudar muito o meu sistema defensivo de um time para o outro, que são basicamente o SG que eu acredito. Eu mudo ou duas peças por time. Meu técnico eu acho que terá que ser um pouco mais barato. Acho que o Maurício Barbieri se encaixa nesse quesito no jogo, tanto como o Rogério Ceni, mas frisando o que eu tô percebendo da rodada, eu acho que o Ceni seria até mais interessante. O meu goleiro tem que ser um goleiro relativamente barato. Baseado nesses goleiros e no que eu tô analisando para a rodada, um goleiro barato e que me traga confiança seria até o Fernando Miguel, sem SG. Porém, eu vou no Everton, porque eu tô acreditando muito no SG do Palmeiras. Eu tripliquei uma zaga aqui, fechei uma defesa do Palmeiras e a outra parte do Grêmio. Então se eu perder o SG, eu basicamente me lasco. Mas é isso aí. Cartola é assim. E eu não tenho medo de arriscar nesse time, certo? Não tenho medo de arriscar. Meu feeling, eu tô sentindo que nessa rodada tá em dia. As pontuações estão crescendo. Uma coisa que eu vou usar agora é as estatísticas. Por quê? Porque eu tô em dúvida nesses outros dois atacantes. E eu vou usar agora os quesitos. Os quesitos que me chamam a atenção. É bom que vocês até aprendem como mexer no olheiro FC, ó. Quesito interessante que é para se avaliar. Quesito de gols, certo? O time que mais fez gols foi o Flamengo. E o time que mais cedeu gols foram Atlético Mineiro e Curitiba, como mandantes, como visitantes que eu diga. Ao contrário seria o Galo, o time que mais marca, e o que mais cede seria o Corinthians. Rapaz, o Luciano começa a ficar interessante. Começa a ser cogitado o Luciano no meu time, só que não como capitão. Uma coisa que eu avalio muito tirando essas duas estatísticas é essa estatística de desarme. Por isso que o Claudinho já tá no meu time sem sombra de dúvidas. Outro jogador interessante na questão de desarme seria o Marinho. Porém, acho que eu priorizei não incluir ele nessa rodada. Talvez seria interessante o PP também pelas questões de finalização. Ou o Bruno Henrique. E as questões de pontuação. O Santos cede uma boa média. O Goiás também. O São Paulo tanto conquista quanto o Corinthians cede. Questões de média. O Corinthians está me fazendo ir com o Luciano no momento, porque está cedendo muito. Eu tenho 29 cartoletas para dois atacantes. Então acho que se eu fechasse com Luciano, acho que Luciano, pelo estilo de jogo do Diniz. Por isso que eu fecho com Luciano. Não é pelo São Paulo e Corinthians, é pelo estilo de jogo do Diniz, que é de abrir o time dos outros. Então isso me chama a atenção no Luciano. O PP, mas só deve jogar um período. Os atacantes do Flamengo estão descansados. Eu vi até a reportagem. Então de momento eu fecho com o Bruno Henrique. Meu capitão, eu não vou fugir do Claudinho. E esses são os times, galera. Esse time me chama a atenção com o que? Eu fiz uma dobradinha no meio com Arrascaeta e Everton Ribeiro, certo? E a minha defesa. Esse time poderia ser considerado um time para tiro curto. Até pelo capitão, até pelos atacantes, porque eu tô indo sem Marinho, certo? Tô indo sem Galhardo, eu tô indo com Arrascaeta, eu tô indo com o mais escalado e eu tô indo com defesas fechadas. Então esse time pra mim tem tudo pra pontuar e ele tá bem barato, galera. São 123 cartoletas, então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse é o time, meu time pessoal montado, certo? Eu vou só dar uma revisada aqui pra quem gosta de ver o meu time principal. Meu time principal aqui. Meu time principal aqui tá fechado com Gabriel Barbosa, tá em dúvida, certo? Se eu quiser eu posso tirar ele, eu tô vendo isso. Talvez eu possa até colocar o Luciano, seria interessante, ou outro atacante, talvez o PP. Porém, por enquanto tá essa dobradinha com o Gabigol e o Luciano e o Claudinho de capitão em ambos os times. Eu espero que tenha ajudado. Esse vídeo foi um vídeo longo também em relação aos outros. Eu acho que deve até ter passado um pouquinho do tempo. Porém, teve explicações e eu espero que tenha ajudado vocês. Boa sorte, lembrando que o mercado amanhã
fecha às 4 horas, a gente tem que se ligar na questão do horário de verão do Cartola, certo? Então cuidado para vocês não esquecerem de escalar e boa sorte.